aqui, ela fica muito aguda, viu? Aí vocês desconsideram aí minha desafinação, porque quando eu canto com o Léo é mais fácil. Meu irmão e cozinha via e minha escuridão perdido estava no tua solidão. Meu irmão veio e cozinha hoje por causa da luz eu renasci. Que Deus existe em mim eu descobri. E agora canto a grande alegria. Pai, sou filho da harmonia. A boa nova preciso anunciar. Cantem comigo, cantemos em louvor. Somos irmãos guiados pela. Obrigado, Carol. Só porque foi o Thiago que pediu, viu? Eu vou te contar. Isso aí, eu nem tentei aqui, mesmo com o microfone desligado. Ah, que bom. Gente, boa noite para todo mundo. Sejam bem-vindos à primavera. Nós estamos muito felizes, mais uma vez, de reunir, mesmo que à distância, esses corações que se amam há muitos anos, mesmo que a gente se conhece nessa vida há pouco tempo. Eu queria agradecer a presença do Thiago, nosso trabalhador da primavera, que mora no Rio. Ele, com certeza, está deixando a gente com mais saudade ainda, né? Vendo só na telinha, mas tendo a certeza que logo a gente vai poder se reencontrar, o coração fica quente, né? De muita felicidade. Eu vou iniciar com uma prece e pedir aos espíritos que a gente possa iniciar esse momento de estudo. Então eu convido vocês a fecharem os olhos junto comigo, buscando projetar na tela mental a figura de Allan Kardec, o nosso codificador, que pôde, de uma forma maestral, fundar a doutrina dos espíritos a partir do seu entendimento, da sua metodologia e, com certeza, pela intuição do Espírito da Verdade. Que nós possamos, mais uma vez, reunidos em seu nome, estudar um pouco mais sobre essa doutrina santa que vem a cada dia nos surpreender com sua atualidade diante dos desafios da vida. Que o nosso estudo comece e que a gente possa, ao longo do estudo, ser abençoado pela equipe espiritual, que de uma forma também magnífica se espalha
por todas as casas aqui conectadas. Assim seja. Humberto, eu vou pedir para você começar então, chutar ou dar o pontapé inicial, né? E a partir do seu comando a gente vai trocando, revezando a fala. Fica à vontade, meu amigo. Muito bem, muito boa noite, gente. Boa noite a todos. Eu queria começar então com uma brevíssima exposição e passar, como naquele esquema que a gente fez anteriormente, na discussão sobre os espíritas não praticantes, passar imediatamente as suas percepções, né? Claro que, assim, vamos aproveitar quem estudou o tema em conjunto antes, mas o ideal seria que todo mundo que tivesse vontade também se colocasse, se manifestasse, porque o tema de hoje é justamente como estudar o Espiritismo. Nós vamos tentar abordar esse tema de uma forma também prática e com efeito sobre a vida real, porque a ideia, justamente a proposta do tema, é que isso não seja puramente teórico ou não seja uma coisa abstrata e desvinculada da realidade. Eu venho estudando alguma coisa ou pensando em alguma coisa para oferecer ao movimento espírita nesse sentido há algum tempo, mas o interessante é eu não havia percebido que eu estava indo nessa direção, até que eu fui chamado a atenção pelo Marlon Reikdal, que é de Curitiba. Eu o encontrei e ele me disse exatamente isso. Olha, isso aí que você está falando nada mais é do que dicas de como a pessoa fazer o caminho próprio dela e aprofundar no estudo do Espiritismo, como ela adquirir as ferramentas, né, para agir e pensar de modo espírita, só que você não está dando nome para isso. E aí ele me convidou para pensar com ele esse tipo de problema, e nós montamos assim um tipo de curso, né? Quando eu estava ali na Inglaterra, né? Ele chegou a me visitar e tal. A gente montou um curso sobre como estudar o Espiritismo, e a gente está refinando esse curso, vamos editá-lo e vamos depois lançá-lo, talvez no YouTube ou de alguma outra forma, para ele ficar amplamente disponível, assim, né, para todo mundo. A ideia, no entanto, é muito simples. Ela se baseia na percepção de que o Espiritismo é uma filosofia. Se é uma filosofia e não uma religião, ou mesmo que seja uma religião, não é uma religião institucional, não é uma religião de rituais, de sacramentos, né? Então não cabe fazer pregação no Espiritismo. E muitas vezes é mais ou menos isso que a gente acaba fazendo. A gente faz um tipo de pregação, o que eu não vou dizer que é proibido, mas a gente tem que ter um certo cuidado com essa prática para que ela não se torne algo justamente não espírita. Ou seja, que a gente pregue a palavra do Sr. Kardec, a palavra de Jesus, e não assuma para nós, que a gente não incorpore no nosso espírito, na nossa alma, aqueles princípios que, na verdade, orientavam as ações de Kardec, as ações de Jesus, e o tipo de consciência, o tipo de pessoa que eles eram e que eles propunham que nós fôssemos. Porque, na verdade, nenhum dos dois vai nos trazer uma mensagem de desvínculo entre as grandes figuras que eles são e as dos seus seguidores. Então, nós, enquanto seguidores, seja de Jesus, seja de Kardec, nós temos que ter a noção de que nós somos seguidores de mestres da consciência, que nós, consequentemente, precisamos agir com consciência. A gente precisa agir com noção do que a gente está fazendo, que escolhas a gente está fazendo, que empenho, em que direção nós estamos empenhando as nossas ações, nossos pensamentos, nossos projetos, e a partir daí a gente pode se julgar cristão ou espírita. Que nós não podemos fazer
é pressupormos que nós somos cristãos ou espíritas a partir de um conjunto de credos, como se fosse realmente uma religião, e uma religião do passado, uma religião cristalizada aí nos dogmas, né, nos comportamentos estereotipados. Eu digo, bom, Trindade, checado, né? Existência de vida após a morte, checado. Ressurreição de Jesus, checado. Pronto, sou cristão, né? Então, quer dizer, não é isso mais que o Espiritismo quer de nós. Então, na medida em que é uma religião da consciência. Na medida em que não é uma religião, que é uma filosofia, uma ciência, sem dúvida nenhuma exige estudo. E aí isso gera outras questões, vamos entrar nessas questões mais para o meio do estudo, que seria como exatamente estudar o Espiritismo. Mas a primeira questão que eu queria colocar para vocês, então, é o que é o Espiritismo. Se a gente quiser estudar o Espiritismo, como a gente quiser estudar qualquer coisa, a gente precisa começar por uma boa definição do que é o Espiritismo. Por quê? Há definições erradas. E se nós temos uma definição errada do que vem a ser o Espiritismo, nós vamos estudá-lo de forma errada. Por exemplo, se a gente achar que o Espiritismo é uma igreja, a gente vai estudar uma série de protocolos comportamentais. A gente sabe que tem que pôr uma aguinha ali, a gente sabe que tem que fazer uma oração de abertura, a gente sabe uma série de coisas, mas a gente não sabe por que a gente faz essas coisas. A gente não sabe qual é o valor, qual é o significado real dessas coisas. Isso no nível bem superficial, né? Mas existe o praticante do espiritismo que está nesse nível, infelizmente, um nível bem ainda exterior e até quase, eu diria, materialista de exercício do espiritismo. Isso pode parecer uma contradição, mas, na verdade, o espírita que é apegado às formas, aos protocolos, ele, no fundo, ele é semi-materialista. Daí nós passamos para o, vamos dizer assim, o segundo degrau do espírita, que é o espírita que percebe que esse comportamento exterior não é o fundamental, que ele precisa estudar a doutrina, ele precisa conhecer a doutrina. É impossível conhecer a doutrina sem ler a doutrina. Então, claro, você precisa ler as obras básicas do Kardec, você precisa ler os evangelhos, e você precisa ler aí alguma literatura de apoio para explicar melhor essas duas fontes, que são fontes difíceis de entender. Então, o mínimo do mínimo do que a gente precisa ler para ser espírita é aí alguma coisa em torno de uns 30, 40 livros, né? E isso, em geral, uma quantidade muito grande de pessoas fazem. No entanto, aqui tem uma armadilha. O sujeito, às vezes, acredita que, porque existe essa literatura de apoio, essa literatura que expande a aplicação dos princípios espíritas, o sujeito acredita que ele tem a obrigação de conhecer tudo ou até mesmo memorizar uma série de elementos que são anexos. Por exemplo, a série André Luiz tem um valor enorme. Agora, conhecer a série André Luiz toda de cabo a rabo não é fundamental para o sujeito ser espírita. Da mesma forma, conhecer autores menores da época de Kardec, ou detalhes históricos da Sociedade Espírita de Paris, ou sobre a vida de Kardec, não é fundamental para o sujeito ser espírita. Como uma filosofia, aquilo que é fundamental na doutrina espírita são seus princípios, são aqueles elementos, são as colunas que suportam uma rede de crenças que é muito grande. E a gente não precisa saber tudo e muito menos, a gente não precisa decorar as coisas. A gente não precisa, por exemplo, decorar as perguntas, qual é o número da pergunta que trata disso. Assim, o sujeito que puder fazer isso, que sentir facilidade em memorizar essas coisas, ele tem um grande mérito, isso é maravilhoso. Mas isso não é fundamental para o conhecimento da doutrina. É uma doutrina, de novo, eu estou batendo muitas vezes nessa tecla, é uma filosofia, uma doutrina filosófica. Então, a gente tem que saber por que Deus existe, por que é a alma imortal, por que a reencarnação é uma resposta mais adequada para o problema das injustiças, dos sofrimentos,
do que outras respostas possíveis, por que Deus não distribuiu igualmente os talentos, né? Por que Deus não distribuiu igualmente a capacidade de ver espíritos, se comunicar com espíritos. Todas essas coisas a gente precisa entender para a gente começar a pensar de maneira espírita. E a partir do momento que a gente pensa como espírita, aí a gente pode dizer, não, eu estudei a doutrina espírita. Então, a primeira questão, né, depois dessa digressão relativamente longa, primeira questão minha para vocês seria essa: o que é o espiritismo e, baseado na ideia assim do que é o espiritismo, o que a gente precisa estudar para aprender o espiritismo e o que a gente não precisa estudar necessariamente. Observando o seguinte, isso não quer dizer que essas coisas não têm valor. Por exemplo, a física tem um valor tremendo, mas nós não temos a necessidade de estudá-la para sermos espíritos, para dominarmos, né, os fundamentos, pelo menos, da doutrina espírita. Né? A medicina tem um valor tremendo, mas nós não somos obrigados a termos conhecimento médico específico para dominarmos os fundamentos da filosofia espírita, tá? Então, baseado nisso, eu queria que vocês se inscrevessem aí para falar mais ou menos livremente. E se ninguém falar, eu vou fazer uma palestra aqui de autoajuda. Como é que é a dinâmica aí? Eu posso... Pode começar. Tem o Henrique aí. Quer começar, Henrique? Não, meu amigo, fica à vontade. Tá, tudo bem. Bom, a primeira questão que o Schubert levantou, aquilo que é o espiritismo, né? Eu diria que é desafiador, né? A gente fugir, escapar do senso comum, dar aquelas respostas que comumente se dão, né? Quando se trata do espiritismo. Mas eu diria que o espiritismo ele tem como objeto o mundo invisível, né? As relações que se ligam com o nosso mundo, o mundo material. Essas relações que a gente, estudando Allan Kardec, a gente percebe que são históricas, né? Vários homens do passado estabeleceram esse contato com o mundo invisível. No entanto, há algumas singularidades, porque, veja, não é porque Sócrates tinha o seu daimon, não é? Ele acreditava e pregava a doutrina da reencarnação, que ele era espírita. E assim a gente vai ver em várias culturas e povos, né? Os celtas. Humberto, você me dá licença rapidinho, só para... Eu acho que eu cometi uma indelicadeza, né? Primeiro, boa noite a todos, a todas. Que coisa horrível. Desculpa, a gente acaba se empolgando com o tema, melhor dizendo, e a gente atropela as coisas. Então, nos perdoe. E dizer da nossa alegria, né? E da nossa enorme saudade de todos os amigos de Juiz de Fora, que são muito queridos, mas muito queridos mesmo. Bom, então, assim, a gente percebe que há algumas relações históricas, né, de alguns princípios que o Espiritismo hoje nos traduz, que a gente reconhece isso no passado. No entanto, o Espiritismo, conceitualmente, não era aquilo. As suas bases, a gente pode dizer que suas bases repousam no passado, nessas tradições do passado, mas não é isso, né? Porque, além de ser alguma coisa que a gente verifica no passado, como a reencarnação, a mediunidade,
por exemplo, há uma forma muito característica do espiritismo pensar isso, né? Então, assim, de maneira geral, para não ser muito confuso, né? Comigo mesmo e com vocês, o espiritismo ele é uma filosofia e uma ciência que investiga o mundo invisível e nos apresenta as consequências, digamos assim, morais, éticas, as consequências do bem viver aqui na Terra, né? Ou seja, nesta reencarnação, como que isso vai ter consequências no mundo espiritual. E toda essa relação, né? Esse ir e vir entre o mundo espiritual e o mundo material. Cabe aqui já falar a questão de como estudar o espiritismo, Humberto? Se puder guardar para o segundo bloco, é melhor. Ok, beleza. Então, não sei se ficou confuso, mas a minha ideia é mais ou menos essa. Ok. Alguém quer complementar? Então, eu não sei se minha conexão tá boa, porque no finalzinho da fala do Thiago ficou um pouco partido. Então, caso seja problema aqui em casa, vocês me avisem que aí eu paro de falar. Mas essa pergunta sobre o que é o espiritismo, ela carrega, ao meu ver, uma resposta que um espírita que conhece a doutrina responde, e aquela que vem a partir da vida prática, sobretudo aqui no Brasil. Quando eu penso que o espiritismo, mesmo que não se fundou como religião, ele na vida prática das pessoas é uma religião. Uhum. Por isso que é interessante pensar nesse problema do como estudar. Tanto que, ao se perguntar pelo IBGE qual é a sua religião, quase 5% dos brasileiros disseram que são espíritas. Ou talvez eu esteja até enganado nessa porcentagem, seja até maior. Então, ao se perguntar, ou ser perguntado o que é sua religião, muitas pessoas dizem que é o espiritismo. Portanto, o espiritismo é uma religião. Pelo menos para alguns milhões de brasileiros que praticam no seu dia a dia e que frequentam as casas espíritas. Então, eu vejo que o espiritismo é sim uma Deu uma travada, Henrique. Caramba, até saiu da reunião. Ok. Alguém quer retomar aqui ou... Mas isso que o Henrique falou é muito certo, né? Quer dizer, ótimo, voltou. As pessoas se autodefinem, então, como espíritas. Quer dizer, não é sábio dizer que elas estão erradas ao fazerem isso. Que a pessoa se identifica e se define a partir das vivências que ela tem, com certeza. Continue, Henrique, você consegue? Vamos ver. Então, assim, o espiritismo, de fato, ele é uma filosofia, ele tem o seu objeto o mundo invisível e, sobretudo, a relação do mundo invisível com o mundo visível, mas a partir da sua entrada no Brasil, né, e do seu quase desaparecimento na Europa, ele vai passar por uma metamorfose, né? Talvez ele vai se transformar naquilo que hoje, na vida comum, cotidiana, ele viveu. Ou melhor, ele está sendo construído, né? E que o brasileiro vive. Portanto, o problema de pensar o como estudar é fundamental, no sentido de que, ao ser vivenciado como uma religião, o próprio crente espírita terá algumas ressalvas, no sentido de muitas vezes
se dá no direito de questionar a própria doutrina, a partir da sua produção acessória e que vem depois de Kardec. Sim. Portanto, muitas vezes a gente percebe que alguns estudos, sobretudo aqueles que envolvem a própria mecanicidade dos efeitos e dos fenômenos mediúnicos, teve uma relativa perda de espaço no século XX, na medida em que o fenômeno ele é importante, porém o seu mecanismo deixa de ser, né? Porque é a produção que está valendo mais do que a sua construção, né? Então, assim, eu acho que essa virada de interpretação do que é o espiritismo mudou a nossa forma de olhar a doutrina, e isso tornou possível, muitas vezes, uma espécie de catequização de alguns procedimentos, né, de algumas escolas de evangelização ou de alguns estudos sistemáticos da doutrina espírita, né, que se tornaram sistemáticos e se tornaram, portanto, talvez menos filosóficos e muito menos cientistas, né? Acho que só para botar um pouquinho de lenha na fogueira, de uma forma cristã e com boa intenção, eu trouxe esses questionamentos. Ótimo, a gente tem espaço para mais uma pessoa. Fala aí, Melissa. Então, pensando aí com vocês, né, o que é o espiritismo, somando a tudo isso que todo mundo falou, o espiritismo, ele é algo tão natural, tão da natureza humana, né? Desde que existe gente, morre gente, existe o mundo espiritual, existe o mundo material, existe essa relação do mundo material com o mundo espiritual, que foi muito felizmente sistematizada por Allan Kardec. Mas o que então, por isso, e ele... Dá licencinha para a mamãe, agora um minutinho. Fecha a porta quando você passar. O que isso fez com que a gente fizesse do espiritismo uma religião, né? O que a gente entendia e vem entendendo por religião em nesses anos todos? Algo muito simplista, algo de dar seguimento aos compromissos, seguir uma série de coisas que são consideradas corretas, que são consideradas bacanas, mas com muito pouca repercussão daquilo que o conhecimento do mundo espiritual deveria propiciar. Sabe? Quando a gente ouve os espíritos falando, quando a gente ouve eles dando entendimento de como eles viveram, de como eles estão, isso mexe muito pouco com a gente. E eu acredito, diferente do que o Humberto falou, que uma parcela do nosso movimento é muito materialista ou semimaterialista, eu acho que é uma grande parcela. Eu acho que nós vivemos o espiritismo de forma muito materializada, sabe? E eu acho que esse momento de afastamento, de estar mais introspectivo, vem me propiciando repensar isso de uma forma assim, muito mais intensa e querendo modificar um pouco isso para mim. Então, assim, eu acho que o espiritismo, ele é uma filosofia espiritualista, né? Uma ciência filosófica, ele pode ter um caráter de religião se nós fizermos dele esse movimento de interiorização, de encontro com Deus, de busca de Deus, de incorporar na vida as ações que os espíritos, que Jesus, que os espíritos superiores e que Jesus nos oferece como ensinamento. Mas fora disso, ele é só mais uma religião, ele é só mais do mesmo, ele pouco faz por nós, se a gente continuar tendo esse entendimento de religião como nós temos
tido ao longo desses anos todos, sabe? Bom, não sei se eu fui clara, eu sou muito confusa para me explicar, mas se alguém não entendeu, eu posso reexplicar novamente. Ok, gente, vamos parar por aqui. Pegar esse gancho aí, Humberto? Oi? Eu posso pegar o gancho da Melissa, não, da querida Melissa e do querido Henrique. Pode. Mas Tá. aí depois de você a gente vai fechar o primeiro bloco e entrar no segundo. Pode pegar aí. Tá. Olha, essa reflexão sobre se o espiritismo é ou não religião, eu acho que ela é importante. E não só importante, como muito atual, né? Os dados que o Henrique trouxe, a reflexão da Melissa, eu acho que nos faz lembrar de algumas oportunidades que esta questão também foram colocadas para Allan Kardec. Isso também foi questionado a Allan Kardec. E é interessante porque é um artigo na Revista Espírita, dezembro de 68. Portanto, a gente está falando aí de 4 meses antes, né, da desencarnação de Allan Kardec. Onde Allan Kardec começa o artigo, eu acho que, se não me falha a memória, o nome do artigo é O Espiritismo é uma Religião? E Allan Kardec começa dizendo, bom, o Espiritismo é uma religião. Só que ele mesmo, né, nesse mesmo parágrafo, ele vai lembrar o seguinte, que ao longo de vários artigos na Revista Espírita, ele havia dito que o Espiritismo não é uma religião. E aí ele continua, não há nenhuma contradição nisso. Uhum. Por quê? Qual é o cerne da questão para Allan Kardec? Ele vai dizer que o Espiritismo não é uma religião quando se trata de um conjunto de ritos, dogmas, uma estrutura sacerdotal, como as religiões que comumente, todas elas muito respeitáveis, mas a gente vê, né? Enfim, outras tradições. Então, nesse sentido, Allan Kardec nega que o Espiritismo é uma religião. No entanto, em que caráter o Espiritismo é uma religião? E ele vai dizer o seguinte, para isso a gente precisa remontar, né, digamos assim, a etimologia da palavra, religare, né, que quer dizer, que é religar o homem, o sujeito aos homens, através de um laço de fraternidade, de amor, de concórdia, e com isso ligando eles a Deus. Né? Ou seja, nesse sentido, o Espiritismo é uma religião. Né? Que a gente percebe que isso está muito mais ligado às consequências do Espiritismo. E não como, digamos assim, um princípio fundamental e norteador. Mas sim o estudo e a vivência e a prática do Espiritismo conduz o homem a uma percepção da vida e do próximo mais amorosa. Né? É tanto que há uma coisa que, em algum momento, eu acho que é interessante ser debatido, o problema de ter a Viagem Espírita de 62, Altas de Lyon, ele fala sobre isso. Ora, podemos ter espíritas, né, católicos, as médios de Allan Kardec. Ruth Céline Jaffé era judia, Hermance Durfort era católica, as irmãs Baudin, católica. Né? Isso não tira o caráter, não faz com que a pessoa seja mais ou menos espírita. Né? Me parece que Allan Kardec ele vai tocar esse ponto muito mais, né? como a gente vê lá no item Os Bons Espíritas, no Evangelho segundo o Espiritismo. Vai muito mais pelo esforço de incorporar não só os princípios, mas a moral espírita. Né? Enfim, Allan Kardec ele vai fazer toda uma análise lá no Livro dos Médiuns, né, quando ele vai tratar do método, da variedade de espíritas. Né? Porque Humberto tocou numa coisa que a Mel também tocou, que é muito interessante, que são os espíritas imperfeitos, que Allan Kardec vai dizer que são espíritas que
muito embora tendo as ideias espiritualistas, portanto espíritas, isso não faz demovê-lo das suas ideias extremamente materialistas, né, de apego à matéria, né? Claro que todos nós temos esse apego, mas não há nenhum esforço. Ou seja, a reflexão espírita não ressoa no seu ser a ponto de fazer com que ele, pelo menos, se esforce. Porque o objetivo da doutrina espírita não é fazer ninguém santo, não é para nós ainda, mas é promover uma melhoria moral do homem, né? E se isso não acontece, alguma coisa está errada, né? Digamos assim. Excelente, Tiago. Vamos só dar uma amarrada para passar para o último bloco, né? Isso tudo que vocês falaram foi ótimo, e eu também não tenho nenhuma pretensão aqui de fazer nenhuma síntese. Eu só vou dar alguns pitacos aí em algumas direções do que a gente colocou. O Henrique colocou muito bem que a realidade do espiritismo brasileiro é a realidade de um movimento religioso. E com certeza isso é uma verdade. Por outro lado, eu queria só destacar o seguinte, não existe nenhum problema com isso, tá? A gente, às vezes, tem alguns críticos do movimento espírita que vão pressupor que a intensificação do aspecto religioso no Brasil foi um fenômeno cultural, que a gente pode dizer, da evolução do espiritismo no Brasil, é um problema ou é um defeito. E não existe muita base para essa pressuposição, né? O que é errado, naturalmente, é que nesse movimento em direção à religiosidade haja um esquecimento dos fundamentos da filosofia espírita, da ciência dos fenômenos espirituais. Onde não existe esse esquecimento dos fundamentos, a religiosidade é ótima, é uma parte da vida humana, como o Tiago no final colocou também muito bem, né? Isso aí foi perfeitamente reconhecido por Kardec. Jesus foi apontado para nós como modelo e guia do que é o melhor espírito, né, que já habitou a Terra. Então, por aí a gente pode imaginar que não há nada de ruim, nenhum problema na religiosidade. O que pode ser problemático é uma recapitulação, digamos assim, da religiosidade em outros padrões que não são os padrões espíritas e que repetem sem muita consciência fórmulas prontas. Isso pode ser perigoso. Isso a gente tem que tomar um cuidado maior. E isso também é materialismo, né? Quer dizer, o religiosismo ritualístico, ele transfere para fora do nosso coração, para fora da nossa consciência, para fora do nosso espírito, aquilo que é o sagrado, aquilo que tem importância, aquilo que tem capacidade de nos alterar, de nos transformar, de promover a nossa reforma. A gente vai falar, assim, de maneira mística dos fluidos, vai falar de maneira mística do prédio da reunião, porque aqui tem uma proteção, uma movimentação, e aí a gente vê que aquela coisa assim beira uma idolatria do espaço sagrado, né, do altar espírita, né, que é o salão da reunião, o salão da mediúnica, e isso extrapola um pouco aquilo que a sã filosofia que nos foi dada por Allan Kardec, em contato com os espíritos, prega, tá? Então, isso é só uma outra digressão, né? Mas, por fim, eu queria pegar também um gancho do que a Melissa deixou a respeito do caráter prático, então, do espiritismo. Eu acho que isso é bastante importante. O espiritismo não é uma doutrina de interpretação do mundo, ou pelo menos ela não é apenas isso, né? Mas é uma doutrina de ação, uma doutrina de transformação do caráter. Então, se o espiritismo não transformou o nosso caráter, ou se o nosso caráter não está se modificando, não está se transformando em contato com a doutrina espírita, então nós falhamos totalmente no nosso estudo, nosso aprendizado do que é o espiritismo, né? Ele não é um conjunto de crenças, ele não é uma estrutura que você entende e depois você vai dormir. Não, ele é uma estrutura que, se você começar a entender,
você fica mordido, fica se coçando e não para nunca mais. E é uma coceira boa, porque, na verdade, ela te leva a uma transformação para o bem, né? Para a iluminação do seu ser, para a purificação do seu ser, né? Da escravidão das paixões, dos apegos, dos interesses materialistas e dos vícios mentais, dos vícios de comportamento materialista. Então, segundo bloco de reflexão seria mais ou menos nessa direção, né? Considerando que o espiritismo é isso, que a gente está aqui discutindo, né? E tem muito como fugir disso que a gente está discutindo, né? A doutrina que é transformadora e que é para a nossa transformação, como estudá-la? De que maneira apreciar e analisar o espiritismo, entendendo que aprender e estudar o espiritismo é se modificar, ou se colocar questões de consciência o tempo todo, né? Essa seria uma segunda questão. Antes, por fim, de entrar nessa segunda questão, voltando no elemento religioso, eu queria dizer para vocês, assim, fazer uma revelação, que eu particularmente acho que no movimento espírita quase não tem religião. Eu acho muito pouco o elemento religioso presente na vida, na prática do centro espírita. E vou dizer por quê. Principalmente porque a gente não tem momentos nem de louvor e nem de uma exposição, digamos assim, das revelações de Deus, que a gente tem muitas vezes concentrado na música e na prece, e a palestra muitas vezes, ou o estudo, como que a gente está fazendo aqui agora, ele é um estudo, assim, muito conceitual e não pega na veia sentimental, né? Não querendo com isso dizer também que, como algumas pessoas dizem, né, que a palestra boa é aquela palestra que te faz chorar e tal. Aí o pessoal também desvia, assim, o foco da coisa para outras questões mais pessoais, né? Mas eu queria observar isso. O espiritismo, ele é ciência, ele é filosofia, ele é religião. Não há nada de errado em ser um pouco mais religião no Brasil do que era na França, né? Isso a gente vê muita gente criticando. E muito pelo contrário, a tendência do ser humano é que ele vai evoluir intensificando tanto a religiosidade dele, quanto a cientificidade dele, e quanto o aspecto filosófico, ou a competência filosófico-reflexiva dele, né? Então, fica aí para vocês continuarem. E continue empolgadamente, gente. Quem quer falar? Até que horas? 9. Oi, boa noite. Humberto, Vai eu até queria que pensar horas? um pouco sobre 9. 9? 21. Pode falar, Adriana. Beleza. Essa questão, né, aspecto religioso, científico, filosófico e tal, isso realmente parece que vai nos gerando cada vez mais dúvidas, né, perguntas e tal. E eu fiquei pensando, enquanto vocês estão falando, será que o que nos faz ter esse olhar mais religioso, se é que temos, né, seria talvez um vínculo com o consolo, né, que talvez esteja na nossa história, né, de buscar o consolo, de buscar o perdão, porque Jesus nos salvou, e de repente esse viés mais filosófico e científico traria para nós uma responsabilidade maior de nos autoavaliarmos, de nos responsabilizarmos pelo nosso próprio crescimento moral. Não sei se teria sentido, mas isso passou pela minha cabeça. Ótimo. Carol, quer responder?
Não. Ok. Quem quer responder? Sabe? Olha. Fala, Thiago. Ai. Ah, O Sávio tá. está por aí também? Olha A só. gente está tentando estimular as pessoas a serem mais espíritas. E espiritismo é autonomia, minha gente. É você chegar lá e fazer. Tá. Muito bem. Eu queria levantar uma questão aqui, Humberto, e depois entrar no ponto que a Adriana trouxe, certo? Que é o seguinte: é possível pensar o espiritismo de maneira separada, sabe? Fatiada? Não, eu vou tratar disso só pelo aspecto filosófico, não, isso só pelo aspecto ético, moral, não, só científico. Me parece que Allan Kardec nunca fez isso, sabe? Claro que eu acho que, em função das nossas tendências naturais para uma área específica do saber, é natural que a gente se encaminhe mais fortemente para isso. Mas o Espiritismo ele é uma totalidade. Se a gente for pensar o Espiritismo como tal qual Allan Kardec, digamos assim, nos entregou, ele, claro que há esses três aspectos, no entanto, eles não são dissociados. Eles dialogam dinamicamente, constantemente. De maneiras que, por que Richer, a metapsíquica não é espírita? Porque ele só pensou a investigação do mundo invisível somente pela via da ciência. Isso é espiritismo? Leon Denis no Invisível vai dizer que não. Né? Então, assim, eu acho que o espiritismo ele tem que ser pensado na sua totalidade. Né? Como que uma coisa comunica com a outra? Isso é um desafio. Na vivência e na prática, a gente construir esse diálogo entre as diversas áreas do espiritismo. Entende? Eu penso mais ou menos assim. Agora, eu concordo com a Adriana. Adriana, não é? Desculpa, se eu equivoquei o Isso nome. aí. Tiago, fui eu que conversei com você sobre Alcione. Claro, eu lembro de você, minha amiga. Que isso, é porque eu estou vendo a sua foto. É a nossa amiga psicóloga. Eu não sei como que coloca isso. Não, mas foi ótimo a sua colocação. Eu concordo com você, sabe? Eu acho assim que o espiritismo ele é muito consolador, não é? E aí o Humberto colocou uma questão que eu gostaria de salientar, que ele tratou da religiosidade e do religiosismo. São coisas diferentes, entende? As consequências morais do espiritismo é muito natural que a gente dê vazão e valor a elas, não é? Me parece que isso é natural, ainda mais nos tempos desafiadores que vivemos. Agora, o que não parece ser natural, a gente trazer um caráter de materialidade para o espiritismo. Ou seja, olha, a reunião só funciona se for feita num determinado lugar, a gente precisa preservar dessa ou daquela forma a sala de reunião pública, porque a gente sacralizar as coisas. Me parece que isso é um problema. É um problema. Porque, vejam vocês, a gente deixou de fazer espiritismo porque a gente não vai na casa espírita. Não é? Isso não está acontecendo, ao contrário. Porque o que de fato constrói uma casa espírita não é tijolo e parede e tantas coisas que eu não entendo. O Léo, que é engenheiro, que diga aí. Mas, assim, o que constrói uma casa espírita é o afeto, o amor mútuo entre os seus membros e a vontade de aprender. Pode ser na sombra de um abacateiro, como fazia o nosso querido Chico Xavier nas reuniões de sábado,
né? Pode ser na nossa querida primavera, não é? Pode ser, enfim, o local pouco importa. As fórmulas também pouco importa. O que Allan Kardec vai salientar que é fundamental é o sentimento nosso de comunhão e de amor entre todos. Me parece. Então, assim, é um problema a religiosidade? Não. O religiosismo é. Excelente, Thiago. Eu só queria tocar, então, nessa questão da integração. E observem bem, o próprio fato de Kardec não dizer em momento nenhum que o espiritismo ele é partido, e aliás ele também evita dizer que é uma ciência, né? Ele diz isso muito poucas vezes, muito raramente diz que é uma religião, né? Ele diz mais vezes que é uma filosofia, mas também não é incontroverso, porque ele em outros momentos vai dizer que é uma ciência que estuda um tipo específico de fenômeno, tira as conclusões desses fenômenos, né? Então, quer dizer, o próprio Kardec, ele não entendia o espiritismo como sendo algo que tem partes ou que tem uma dominância de uma dessas funções sobre as outras. E a gente vai observar que o caráter religioso do espiritismo, ele é uma consequência muito inevitável e imediata dos princípios. Quer dizer, os princípios são Deus, né, eficácia da prece, a lei dos fluidos, né, a lei de simpatia e antipatia, ou de afinidade e desafinidade. Então, por tudo isso, imortalidade da alma, causa e efeito, ou ação e reação moral para outras vidas, tal, isso vai redundar imediatamente na nossa busca moral e numa busca de reconexão, de contato com a realidade maior, entendendo que a gente não só faz escolhas puras, mas às vezes a gente é vítima de um contexto que é energético, que é um contexto onde memórias passadas estão vinculadas, onde preces intercessórias podem trabalhar em nosso benefício, ou maus pensamentos e perseguição de outros podem trabalhar em nosso malefício. Quer dizer, como não ser religioso depois disso? Como não ter uma vida intensamente espiritual depois disso? Então, quer dizer, a espiritualidade ou a religiosidade, né, que é tirando o dogma, o ritual, o sacramento, o prédio, é o que sobra, né? Isso é o que Jesus fazia, né? Jesus não tinha a igreja dele, não tinha o templo dele, não tinha o altar dele, não tinha roupa, não tinha talismã, e não recomendava nenhuma fórmula estereotipada. Aliás, zombava e desprezava as fórmulas mais básicas do ritualismo judeu, como lavar as mãos, por exemplo, antes das refeições, né? Nem isso ele não fazia. Quer dizer, Jesus não era religioso? Para a maioria dos fariseus da época, não, ele não era um bom religioso, não era religioso, não era um religioso correto, por assim dizer. Por outro lado, a gente pode dizer que era o sujeito com mais religiosidade ou com mais vivência espiritual que já existiu. Eu acho que esses paradigmas, assim, né, São Francisco, né, o Buda, né, eles ajudam a gente a ter uma noção melhor do que é religiosidade, até sem religião, né, ou sem religião no sentido, assim, doutrinal e institucional, né, como uma vivência de um espírito em contato com a realidade espiritual o tempo todo. Tá? Mas isso era só meio que eu agora pegando carona no Tiago, né? Mas continuem aí, gente. Como estudar essa ciência ou essa filosofia ou essa religião que é tão prática, que é tão desprovida de rituais, de dogmas, de pontos a serem memorizados numa catequese? Que tipo de estudo, que tipo de vivência a gente precisa fazer para nos tornarmos espíritas melhores? Bom, Humberto, o espiritismo ele vai se destacar de outros fenômenos parecidos, tanto do ponto de vista religioso, quanto do ponto de vista
filosófico, porque nós vamos ter uma continuidade das publicações referentes a toda essa temática. Portanto, depois de Allan Kardec, tivemos vários outros livros, vários outros autores que contribuíram, né, para todo esse escopo doutrinário. Portanto, muitos dos espíritas, e aí retomando uma primeira fala que você fez hoje, acabam indo pela via do intelectualismo para se justificar ou se entender ou se achar um bom espírita, lendo de cabo a rabo todas as coleções possíveis, sabendo o nome dos personagens, sendo capaz de citar toda e qualquer pergunta do Livro dos Espíritos pelo número, e eu acho que esse caminho do intelectualismo acaba levando para uma alienação, talvez, do real motivo de se estudar aquilo tudo, né? Porque esse estudo enciclopédico acaba muitas vezes levando a um automatismo. Então, eu fico bem com a minha consciência a partir de que, quando chega um livro novo na livraria, eu o leio, e, portanto, eu me mantenho atualizado daquilo que é o espiritismo. E também tem aquele caminho que eu chamo de caminho do virtualismo, que é quando o praticante do espiritismo ele se projeta naquelas figuras dos romances e entendem que aquela caminhada espiritual foi feita a partir da leitura. Ou seja, eu leio a história de Alcione, por exemplo, né, que foi citada aí pelo Adriano, e a partir daquilo eu talvez me sinta um pouco mais evoluída, porque eu tenho essa referência. Então eu deixo de viver a minha vida prática e passo a viver e me espelhar nessas leituras. E é por isso que eu vejo como um virtualismo. É no campo do virtual, né, daquilo que não passa para a vida prática. E aí esses dois caminhos, tanto o intelectualismo quanto o virtualismo, levam a uma confusão, que aí pode ser também alienação, como eu estou falando. Porque a vida passa, né, e no final das contas nós somos excelentes bibliotecários. Mas o que mudou na vida prática, né? Qual foi a minha reforma moral? Que essa é quase um axioma do espiritismo também, né? Da onde vem essa reforma moral? Será que vem só pelo intelectualismo, só pelo virtualismo? E qual é o caminho da regeneração real? Né? Muitas vezes a gente acaba perdendo o foco daquilo que de fato o espiritismo propõe, que não é um academicismo, mas sim, né, a proposta de uma vida regenerada, né? Esse tal mundo de regeneração se faz com a regeneração das nossas vidas, né? E a partir disso, dessa reforma, dessa atualização do meu eu, de encontro daquilo que sou verdadeiramente, né? Então, é importante, ao estudar o espiritismo, entender qual é a aplicabilidade do espiritismo na sua vida. Não só entendê-lo como uma coletânea de livros emocionantes e que contam histórias bonitas, mas sim, qual daqueles livros me tornará, a partir do exercício mesmo real da minha reforma íntima, uma pessoa melhor, né? Eu acho que a gente aprendeu uma metodologia, por exemplo, com Allan Kardec, né, que é o controle universal dos espíritos. Muitas pessoas questionam hoje que os livros não são publicados com base nesse controle. Mas, na verdade, quem tem que fazer o controle é o leitor espírita, uma vez que está diante de uma oferta gigantesca de livros. E, portanto, o controle universal dos espíritos é uma metodologia que o espírita deve usar para o seu estudo, né? Não são as federativas que precisam fazer, não são as editoras, né? São os próprios espíritas, né, que são responsáveis, né,
por esse controle universal, que, portanto, né, eu acho que isso é um baita de um estudo, né, um estudo comparativo, um estudo reflexivo, né, e eu acho que é por aí. Vou falar tudo que eu escrevi, não, deixa para o final. Excelente. Assim, na minha modesta opinião, acho que as editoras poderiam sim fazer um serviço um cadinho melhor, mas com certeza você está certo, e o fundamental é que o espírita pare de se entender como receptor passivo da doutrina, né, como alguém que recebe a doutrina de alguém, inclusive de Kardec, né, e passe a se tornar ele mesmo um participante do movimento consciencial de engrandecimento, de melhoramento pessoal e do mundo, né? Agora, se a gente está chegando a esse consenso que o Espiritismo é uma coisa concreta, prática, que é a transformação do nosso caráter, que é a nossa cristianização, que é a nossa conscientização, com certeza isso passa por a gente negar a todo momento essa leitura intelectualista dos livros, né? E começar a fazer também uma leitura prática. A gente lê, ao invés de falar assim, nossa, que legal esse ponto, né? Poxa, muito bom isso, vou passar para o próximo. A gente tem que ler e perguntar, bom, o que isso muda a minha vida? Se não muda nada, é muito suspeito que isso seja conhecimento espiritual relevante para nós, né? Se a sua vida não vai mudar em nada porque você pensou na teoria da reencarnação, ela provavelmente não é muito importante para o seu progresso prático, né? Ela é um elemento para ser debatido pelos filósofos, pelos cientistas, né? Então, uma questão que pode ajudar a gente a fazer esse controle, essa fiscalização, é justamente essa. Leu, terminou o livro, ok. O que isso muda a minha vida? O que isso me estimula, me engrandece, ou então me impede de fazer coisas erradas, né? Me faz frear impulsos negativos que eu tenho, né? Se esse livro, se essa palestra, se essa discussão, se esse grupo de estudo não fez nada disso, a gente pode, né, parar tudo e rever o que a gente está fazendo de errado. E aí uma última questão que fica, não dá para a gente debater agora, mas que fica para reflexão pessoal aí de hoje para amanhã ou para o resto da semana, é o seguinte: há partes da doutrina espírita que não servem para nada. Vocês conseguem identificar, assim, dentro das obras básicas, qual é aquela parte que a gente pode dizer assim, bom, isso aqui, na verdade, não precisava saber, né? Tem muitas partes, ou então mesmo, talvez tenha partes que não pareçam ser imediatamente relevantes, mas que tem a ver com uma explicação de um outro processo, que pode ser mais relevante. A gente precisa começar a fazer esse filtro, porque se a gente não enxergar a relevância prática da doutrina, fica difícil. Pode falar. Eu vou aproveitar isso que você falou e só trazer uma experiência pessoal. A gente quando eu continuar conheci... o debate na próxima semana. Deixa a Adriana terminar, depois você complementa. Tá. Quando o Espiritismo me foi apresentado, eu aprendi a fazer o culto no lar exatamente por essa via. Nós fazíamos a leitura do Evangelho e de uma outra mensagem, e cada uma das pessoas presentes no culto, elas levavam aquela mensagem para a vida pessoal e davam um relato ali, de onde elas haviam se identificado na vida delas, né, no dia a dia, diante daquela mensagem oferecida, né? Aquela mensagem que saiu, aquela mensagem estudada. Então, quando o Espiritismo me foi apresentado, ele já foi apresentado para mim desta forma. Às vezes, isso é um viés exatamente que nos escapa. A gente esquece de fazer exatamente isso que você falou, né? De trazer para a nossa vida, para a nossa experiência pessoal,
a reflexão daquilo que a gente leu, que a gente estudou, onde que isso ressoa em mim, onde que isso me toca, não é? Aonde que isso encontra comigo, onde que eu encontro com isso também, onde que há essa ligação, né, essa junção, porque isso, eu imagino, não é, que isso nos faz exatamente ir crescendo, ir absorvendo e aprimorando os conhecimentos da doutrina e caminhar, né, junto dela, né, não sei. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Schubert, tudo bem? Tiago? Ótimo. Tudo bem? Tudo bem? Muito tá bom com estar outro com perfil vocês. Não, porque o meu telefone está descarregado. Eu acho que essa discussão, essa convergência de ideia de hoje, ela é muito oportuna. Se a gente pudesse aprofundá-la na semana que vem, acho que tem muita coisa que a gente ainda pode conversar, aprender, dialogar. E a Melissa tinha dado uma sugestão no grupo, eu achei muito pertinente, entendeu? Se nós pudéssemos continuar esse estudo na semana que vem, cada um trazer alguma coisa mais rica para poder aprimorar, vai ser muito bacana, tá? Perfeito. A gente pode debater também ao longo da semana no WhatsApp para a gente ter assim vetores mais claros, né? Muito bem, então, gente. Alguém quer fazer um último breve comentário ou a gente pode encaminhar para o encerramento? Tiagão, fala aí. Fala aí, Tiagão. Eu quero comentar que eu estou com saudade de todo mundo. Ai. Dá muita saudade. É isso. Nada mais. Realmente, né, amigo? Schubert, eu acho que seria interessante mesmo a gente voltar. Eu ia propor para a gente continuar ainda hoje. Eu não sei se alguém tem compromisso, mas eu entendo que a gente combinou 1 hora e tem que ser 1 hora, né? A gente está... até o assunto se esgotar. Mas como que o combinado, né, não sai caro, a gente, durante a semana, estuda uma forma de continuar isso, né, a partir de onde a gente terminou. Se você quiser fazer o fechamento... Perfeito, então, gente. Só para assim, a gente não ficar também sem o fecho da abóbada, né? A ideia hoje, claro, era fomentar o estudo do Espiritismo, observando que o estudo não é aquela tarefa diletante, né, de folhear os livros e dali absorver ou dali peneirar e minerar aquelas partes que a gente não lembrava, aqueles micro detalhes que a gente tinha esquecido, né? Existe um lado sombrio do Espiritismo, como o Henrique colocou, né? Mais um lado sombrio, né, da nossa personalidade, dos nossos erros que a gente imprime no movimento, desse preciosismo intelectualista, né, de achar que quem sabe maior volume de ideias dentro do Livro dos Espíritos, ou da doutrina, ou da obra de Emmanuel, ele está progredindo de alguma maneira no conhecimento do que é o Espiritismo, na sua possível espiritualização. Então, esse era um alerta principal de hoje, que a gente entenda o Espiritismo como uma doutrina que melhora e reforma o nosso caráter, e se não é exatamente isso que está acontecendo, a gente precisa rever das bases, que é estudar o Espiritismo, que é praticar o Espiritismo, tá? Então, fica o convite para a gente refletir mais sobre isso. Roberto, você que é o nosso condutor hoje, se você quiser sugerir alguma coisa no grupo para a gente poder convergir as nossas ideias, seria bem bacana, tá? Durante a semana. Ok. Gente, então nós vamos encaminhando para o final. Só queria lembrá-los, né, para quem já sabe e avisar para quem não sabe, que a Primavera lançou um sebo digital, né?
A ideia é também estender para vendas online alguns livros que nós colocamos na nossa banca do sebo, né? Então, aqueles que quiserem saber um pouco mais sobre essa oportunidade de adquirir alguns livros num preço mais em conta, é só acessar o link, né, que a Lígia colocou para nós aí no chat da gravação, ou para aqueles que estão vendo pelo YouTube depois, na descrição do vídeo, né? Vou fazer uma prece muito rapidinha para a gente poder encerrar, agradecendo de novo a presença de todo mundo, né? Quem falou pelo chat ou quem falou pelo microfone, né? Pôde contribuir por essa reflexão que é muito rica, né? E que vai pedir para nós um bis, né? Na semana que vem, de tão empolgante que é pensar a nossa própria doutrina, né? Então, eu gostaria de, em nome dos colegas, agradecer a espiritualidade amiga que durante o estudo nos acompanhou. Eu gostaria de também pedir a esses amigos invisíveis que possam harmonizar os nossos ambientes, os nossos dormitórios, a fim de que a gente possa ter uma noite tranquila, né? Gostaríamos também de orar por aquelas pessoas que andam com crises de ansiedade devido ao isolamento social, que elas possam também ser amparadas e que a nossa energia emanada chegue a esses corações aflitos. Assim seja. Então, gente, a gente se vê, né, semana que vem. Esperamos que com mais pessoas participando para engrandecer ainda mais a nossa discussão. Muito obrigado, Humberto, pela mediação. Foi show de bola. O Eli que está gravando aí, pode apertar o REC. Abraço a todos, gente. Tudo de bom. Um abraço na palestra, gente. Um estudo. Muito bom. Beijo para todos vocês. Boa noite. Foi ótimo. Tchau, gente. Muito obrigada. Foi muito